Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o curso intermissivo. E para entender um pouco mais o que seria o curso intermissivo, nós convidamos a professora Ana Luísa Rezende, ela que é engenheira química, educadora, coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja muito bem-vinda, professora Ana. Obrigada, Gabriel. Muito bom estar aqui. Então, para começar, eu gostaria de saber o que é o curso intermissivo. O curso intermissivo é um conjunto de matérias ou de disciplinas que a gente estuda, trabalha de forma teórica e prática, antes de nós renascermos nessa dimensão intrafísica humana. Então, o curso intermissivo é uma preparação técnica para que nós tenhamos uma vida humana mais otimizada, para que a gente possa evoluir mais, ajudar mais as pessoas nessa vida. E a ideia é que nós consigamos, durante a vida humana, relembrar pouco a pouco o que a gente estudou, o que a gente preparou, a que a gente se dedicou antes de renascermos aqui, para tirarmos mais partido de todo esse conhecimento, essa preparação, em prol de assistência, de ajudar as pessoas, de ajudar nós mesmos a superarmos as nossas dificuldades nessa condição. E qual é o pré-requisito básico para poder participar desse curso intermissivo? Esse curso intermissivo? O curso intermissivo é uma ideia de ponta da conscienciologia, né? Então é muito importante que as pessoas procurem vivenciar, pesquisar esses conceitos que nós estamos falando aqui, ao invés de acreditar simplesmente, né, no que estamos falando. Mas segundo as pesquisas, né, de vários projetores lúcidos, né, pessoas que começam a vivenciar os seus fenômenos parapsíquicos, extracorpóreos de uma forma mais lúcida e a rememorar esse curso intermissivo, para o ingresso nesse conjunto de disciplinas, para começar a cursar, ele depende muito do nível do que nós chamamos de inteligência evolutiva vivenciada. Que vem a ser isso? É a pessoa começar a estar mais lúcida, mais atenta à própria realidade multiveicular, de vários veículos de manifestação, ou vários corpos que nós utilizamos para manifestação, a parte de várias vidas, né, em que a gente vem uma vida sucessivamente à outra, para que nós possamos melhorar sempre as nossas manifestações aqui, principalmente em relação ao convívio com as outras pessoas. Então é necessário, para que nós entremos nesse curso intermissivo, que nós tenhamos um nível mínimo de vivência dessas condições ou de percepção dessas condições. Isso não é uma condição adstrita às pessoas mais evoluídas, mais avançadas. O que a gente observa é que, mais do que tudo, a vontade da pessoa em melhorar, em compreender melhor a sua própria realidade evolutiva é o maior pré-requisito para a condição do curso intermissivo. Perfeito. E existem essas companhias que vão nos auxiliar durante esse planejamento, digamos assim, da nossa próxima vida. Como é que funciona isso? Tem várias informações, ideias, hipóteses, né? Segundo as quais é o seguinte: nós temos pessoas que nos ajudam. Então, quando nós estamos no curso intermissivo, nós estamos atuando numa condição de consciências extrafísicas, ou seja, nós não temos o corpo humano naquele momento. E nesse momento nós estamos convivendo com outras pessoas que estão na mesma condição. Existem pessoas que começam a conviver também à distância, né, um pouco, mas com os futuros pais, que às vezes já renasceram na vida humana. E existem outras pessoas que podem, dentro dessas consciências, né, que estão convivendo conosco, que são os nossos colegas de curso intermissivo também. Então é muito interessante a gente estar atento a essa identificação de pessoas que nos ajudaram a aprender, porque tinham mais vivência, mais experiência durante o curso intermissivo, e de pessoas com as quais nós aprendemos juntos durante aquela experiência. Então, durante a vida humana, por exemplo, alguém pode identificar os seus colegas, amigos, amigas, da época do curso intermissivo. Assim, numa analogia muito grosseira, mas como nós encontramos também os nossos colegas de faculdade, do colégio aqui. E às vezes tem amizades muito duradouras e muito profundas, que são auridas ao longo daquela convivência, no curso intermissivo também. Então a gente observa isso principalmente a partir da conjunção de objetivos, né? Então geralmente esses colegas de curso intermissivo têm objetivos mais nobres do ponto de vista evolutivos, cosmoéticos, comuns, e a gente sente uma afinidade muito grande a partir do trabalho assistencial a ser realizado. Então esse seria um dos indicadores para a gente começar a perceber essas companhias do nosso próprio curso intermissivo. Interessante. Então a gente faz esse planejamento, digamos assim, vem, né, a gente ressoma, e agora como fazer para colocar em prática, como acessar essas ideias do curso intermissivo, saber se o telespectador ou as pessoas que estão nos assistindo têm esse
curso intermissivo. Como fazer isso, professor? Essa é uma dificuldade para nós todos, é um desafio para nós todos, né? Então, uma das condições principais para a pessoa avaliar se ela fez curso intermissivo ou não é a partir da autorreflexão sobre as suas condições pessoais. Então, o que pode ser indicador disso? Por exemplo, a pessoa desde a infância não ter muito medo da morte. A pessoa já perceber que assim, ela tem um senso de sobrevivência ao corpo humano. Saber que vai continuar a viver, continuar a pensar, existir independente do tempo de duração desse corpo, né, na vida humana. Um outro insight muito importante é aquela ideia de ter algo a fazer. Então, tem uma programação de vida ou programação existencial, que a gente chama proexis, a ser realizada. Então, a pessoa tem um senso de, às vezes, até de urgência, de começar a manifestar os seus talentos, as suas habilidades, a favor de um objetivo, de algo que é maior, um projeto que vai ajudar muito mais gente. Uma outra condição, a ausência de dúvidas mortificadoras. São aquelas questões, então, que a pessoa, às vezes, fica numa certa reflexão sem fim, e fica meio estagnada ou parada no tempo, no espaço, em relação às realizações pessoais, porque fica consumida por aquelas dúvidas, não consegue resolver alguns conflitos e algumas condições mais sérias. Então, quando a pessoa já tem isso mais elaborado, isso é um indicador claro de que essa pessoa já refletiu sobre aquelas questões que são comuns a todas as pessoas, né? Mas já refletiram antes. Então, já nasceram aqui com aquilo mais trabalhado, mais elaborado. Então, a pessoa consegue ter uma maturidade melhor na lida com as condições humanas, que não são fáceis para ninguém. Sim. E com relação a isso, então, cada pessoa vai ter uma especialidade diferente, digamos assim, um propósito, né, de aprofundar em tal temática. Com relação a isso, existem níveis de curso intermissivo diferentes também? Sim, existe até um filme bem antigo, que acho que é Amor Eterno, que tem um casal, um filme da década de 80, me parece, em que aparece um casal, quem quiser buscar na locadora e tudo, né? Paixão Eterna. Desculpa, Paixão Eterna é o nome correto do filme. E aí ele vai mostrando exatamente esses cursos intermissivos, lógico que é um filme, tem que dar um desconto, mas ele vai mostrando exatamente essas especializações. E o que a gente observa é que às vezes tem gente, por exemplo, que a pessoa é mais hábil na área tecnológica, uma outra pessoa é mais hábil na área social, de interação, de convívio. Um outro é mais hábil na questão médica, por exemplo, tem mais facilidade no trato com a saúde das pessoas de uma forma geral. O importante é que, independente da vertente em que a pessoa tenha se especializado, e que geralmente está em congruência com as habilidades que a pessoa tem, né, a favor de outras pessoas, em todas essas características diferentes, o elemento comum é a questão da assistencialidade. Então, o curso intermissivo, ele existe ou ele vem para a consciência a partir do momento em que existe uma necessidade íntima de disponibilizar os seus talentos, as suas habilidades em prol de mais gente, de ajudar as pessoas. Então, existe um senso altruísta que já nasceu dentro do micro-universo da pessoa, e aí, a partir daí, ela se dispõe a cursar essas disciplinas. Então, até certo ponto, não é tão relevante qual é a especialidade que a pessoa tenha. Isso ajuda, potencializa a manifestação da pessoa, mas o mais sério é o que ela faz com aquilo, os resultados que ela obtém do ponto de vista evolutivo, assistencial principalmente. Sim, vai ser o foco de fazer assistência mesmo, né? E assim, hoje em dia a gente vê muitos jovens com esse processo de bebida, drogadição, enfim, então... E a gente vê que o pessoal, né, muita gente continua aprofundando esses processos e parece que há um desvio, digamos assim, muitas vezes. Então, assim, como pode ocorrer da pessoa ter uma programação assistencial, ter passado pelo curso intermissivo e estar, por alguma influência da sociedade, dos amigos, está se distanciando dessa programação que ela tinha feito, né? Qual seria a profilaxia disso, professor? Tem uma condição interessante que, assim, geralmente o que a gente planeja nem sempre o que a gente consegue realizar, né? Tem uma diferença entre conseguir planejar algo e colocar aquilo em prática. E ao ressomarmos, ao renascermos aqui nessa dimensão humana, a gente tem que lidar com uma série de emoções, situações de necessidades do próprio corpo biológico, de interação com as pessoas, com os ambientes, e como eu disse, não são simples para ninguém.
Então, é muito comum a pessoa que se preparou tecnicamente, estudou e trabalhou na teoria, que é durante esse período intermissivo que a gente chama, o período entre missões, entre duas vidas humanas, né? Esse período a gente se preparou, mas ao renascermos aqui, existe um outro conceito na conscienciologia que às vezes a gente vivencia, que é o chamado porão consciencial. Porão é geralmente onde a gente guarda aquilo que a gente não usa mais, né? Ou tem muito bagulho, tralha, coisas guardadas ali que a gente não usa. A semelhança ou em analogia com esse conceito, o porão consciencial é aquela manifestação mais rudimentar nossa, mais primária, menos madura, e que ela se manifesta notadamente na infância e principalmente na adolescência. Então aí vem esses comportamentos ou de drogadição, ou bebida, ou de andar sempre em grupo, aí tem as tribos, os grupos, aí vem as tatuagens, vem uma série de símbolos, né, que caracterizam aquele grupo, e aí vem essa necessidade bem primária, bem primitiva mesmo, de fazer o que aquele grupo está fazendo e ser aceito naquela condição. Só que o que a gente observa? Quem tem curso intermissivo, em algum momento a pessoa vai se saturar disso. Vai se saturar e vai falar assim, olha, eu não quero mais, eu tenho mais o que fazer, porque isso é íncito no micro-universo. A pessoa vai sentir dentro de si uma necessidade de fazer algo além e ultrapassar isso e sair disso. O problema é que tem muita gente que, ao se dar conta dessa realidade, já cometeu uma série de equívocos e de erros. Infelizmente, às vezes a pessoa só percebe isso lá pelos 30, 40 anos, né? Aí o que a pessoa tem que fazer? Começar a resgatar então quais são as ideias inatas, o que ela pensava antes, para tentar reajustar o rumo da própria vida, né? Existe, por outro lado, pessoas que conseguem fazer isso mais cedo, mas não é sempre que isso é possível.